Para consolidar seu poder no império, Otaviano fez promessas audaciosas aos cidadãos de Roma. Ele assegurou que os direitos de propriedade seriam respeitados, tranquilizando a população e mantendo a paz interna. Além disso, estabeleceu seus veteranos fora da Itália, evitando tensões internas, e devolveu 30.000 escravos que haviam lutado ao lado de Pompeu aos seus donos. Esses movimentos inteligentes reforçaram sua posição e solidificaram seu poder em Roma. Otaviano também garantiu que o Senado concedesse imunidade judicial a ele, a sua esposa Lívia e a sua irmã Otávia, protegendo sua família de retaliações políticas. Essa imunidade não só fortaleceu sua segurança, mas também legitimou ainda mais seu domínio quando retornou a Roma. Enquanto isso, no Oriente, Marco Antônio enfrentava um desastre militar contra o Império Parta, abalando sua credibilidade. Cleópatra, sempre astuta, aproveitou a oportunidade para restaurar as forças de Antônio, usando seu relacionamento romântico para se consolidar ainda mais ao lado dele. Em meio a essa turbulência, Antônio tomou a controversa decisão de enviar sua esposa romana, Otávia, de volta a Roma. Otaviano, mestre da propaganda, explorou isso ao máximo, espalhando rumores de que Antônio estava se afastando de suas raízes romanas, trocando uma esposa legítima por uma amante oriental. Essa narrativa poderosa começou a corroer o apoio de Antônio entre os romanos. Otaviano tinha mais truques na manga e estava prestes a dar um golpe final em Antônio. Em 36 a.C., fez uma jogada política ousada. Declarou que as guerras civis estavam terminando e propôs renunciar ao cargo de triunviro, caso Antônio fizesse o mesmo. Antônio, entretanto, recusou-se a abandonar seu poder, revelando sua insegurança diante das manipulações políticas de Otaviano. 2 anos depois, em 34 a.C., Antônio conquistou o reino da Armênia e tentou reafirmar seu poder ao nomear seu filho, Alexandre Hélio, como governante. Ele também concedeu a Cleópatra o título de Rainha dos Reis. Otaviano não perdeu tempo em usar essas ações para convencer o Senado de que Antônio estava tentando diminuir a autoridade de Roma, pintando seu rival como um traidor da pátria. Em 1º de janeiro de 33 a.C., Otaviano assumiu novamente o cargo de cônsul e não perdeu tempo em atacar Marco Antônio. Ele criticou duramente Antônio no Senado, expondo as concessões de territórios e títulos feitas a seus parentes e a Cleópatra. Esse foi o início de uma ruptura que levou muitos senadores, incluindo os 2 cônsules daquele ano, a desertarem para o lado de Antônio. Mas, no outono de 32 a.C., Otaviano conseguiu uma virada de jogo ao conquistar a lealdade de 2 desertores de peso, Munácio Planco e Marco Tício. Com informações privilegiadas desses desertores, Otaviano conseguiu confirmar suas acusações contra Antônio no Senado. E como se isso não bastasse, ele entrou no Templo das Virgens Vestais e confiscou o testamento secreto de Antônio, revelando-o publicamente. O testamento chocou a todos, pois sugeria que Antônio planejava dividir os territórios romanos como reinos para seus filhos e indicava Alexandria como seu futuro túmulo ao lado de Cleópatra. Esse escândalo abalou Roma e, no final de 32 a.C., o Senado revogou oficialmente os poderes de Antônio como cônsul e declarou guerra ao regime de Cleópatra no Egito. Era o início do fim para Antônio. Otaviano conseguiu conquistar o apoio de quase toda Roma em sua guerra contra Antônio. No início de 31 a.C., Marco Antônio e Cleópatra estavam posicionados na Grécia, enquanto Otaviano se movia estrategicamente. Sob o comando de Marco Vipsânio Agripa, a marinha de Otaviano cortou as rotas de suprimento de Antônio e Cleópatra. Otaviano desembarcou suas forças no continente e marchou em direção ao sul, isolando completamente seus inimigos. Com desertores abandonando o exército de Antônio e se unindo a Otaviano, a vantagem estava clara. A frota de Antônio fez uma tentativa desesperada de romper o bloqueio naval de Otaviano na famosa Batalha do Ácio, em 2 de setembro de 31 a.C., enfrentando uma frota mais ágil, comandada por Agripa e Caio Sósio. As forças de Antônio foram derrotadas. Mas a história de Antônio e Cleópatra estava longe de terminar. O destino tinha reservado uma reviravolta dramática. 1 ano depois, em 1º de agosto de 30 a.C., Otaviano conseguiu uma vitória definitiva ao derrotar as forças de Antônio em Alexandria. Diante da derrota iminente, Antônio e Cleópatra decidiram cometer suicídio. Antônio caiu sobre sua própria espada e, mortalmente ferido, foi levado de volta a Cleópatra, morrendo em seus braços. Pouco depois, Cleópatra tirou sua própria vida, desmentindo a lenda popular que dizia ter sido por picada de cobra. Com a morte de Antônio e Cleópatra, Otaviano consolidou seu domínio sobre o Egito e garantiu seu lugar como o único governante de Roma. Ciente dos perigos de deixar qualquer rival reivindicar o legado de César, Otaviano seguiu o conselho do filósofo grego Ario Dídimo,
que dizia que 2 Césares são um em demasia, e ordenou a execução de Cesarião, filho de Júlio César, com Cleópatra. Contudo, ele poupou os filhos de Cleópatra com Antônio, exceto o filho mais velho de Antônio, demonstrando sua habilidade política ao equilibrar misericórdia e estratégia. Embora tenha sido implacável com muitos inimigos e tomado medidas impopulares, como a execução de Cesarião, Otaviano também foi reconhecido por perdoar muitos de seus oponentes após a Batalha de Ácio. Esse ato ajudou a restaurar a paz em Roma e a estabelecer sua imagem como um líder magnânimo. Após a vitória decisiva na Batalha de Ácio e a derrota de Marco Antônio e Cleópatra, Otaviano estava em posição de controlar toda a República Romana. No entanto, ele precisava agir com cautela. Mesmo tendo poder militar e político em suas mãos, Otaviano sabia que Roma ainda não estava pronta para aceitar um governante absoluto. Ele tinha que equilibrar suas ambições com as sensibilidades republicanas profundamente enraizadas na sociedade romana. Otaviano começou sua estratégia de consolidação de poder cortejando o Senado e o povo de Roma. Ele se apresentava como um defensor das tradições republicanas, evitando a imagem de um ditador ou monarca, que poderia despertar ressentimento e oposição. Quando marchou para Roma, foi eleito cônsul junto com seu aliado fiel, Agripa. Esse movimento inteligente reforçou sua legitimidade sem parecer forçar a barra. Apesar de anos de guerra civil terem deixado Roma em um estado quase legal, Otaviano não podia simplesmente assumir o controle absoluto sem arriscar mais conflitos entre os generais romanos. Ele precisava encontrar um meio-termo, uma forma de governar que estabilizasse a cidade e as províncias, enquanto acalmava as tensões políticas. Em 13 de janeiro de 27 a.C., Otaviano fez um gesto simbólico que pegou todos de surpresa. Declarou que devolveria o poder ao Senado romano e abriria mão do controle das províncias e seus exércitos. Mas será que ele realmente estava desistindo do poder? Claro que não. Essa era uma jogada estratégica brilhante para consolidar ainda mais sua autoridade.